É, hora do Mão. O veterano Liu sofreu um acidente aéreo e foi exilado em uma ilha deserta, caçando javalis e lutando contra bichos selvagens para sobreviver. Inesperadamente, ele encontra sobreviventes, as belas irmãs Guan, que ele vai precisar proteger nessa ilha desconhecida, com seus belos habitantes e gentis professores de jardim de infância se jogando em seus braços um após a outra. Oi, eu sou Zakai e está na hora de vermos a nova obra do canal, On a Desert Island with Beautiful Sisters. Eu vou estar trazendo os primeiros 9 capítulos e espero que vocês gostem. Quem já me acompanha já ativa o sininho para sempre ficar de olho nas obras que eu trouxe aqui para vocês, e já se inscreve para não perder nenhum vídeo e me ajudar a chegar nos 50 mil inscritos. O nome da obra vai passar na tela para vocês. E agora, peguem com o vídeo. Em algum lugar com montanhas e praias, um homem acordou e se perguntou onde estava. Ele rapidamente se levantou ao lembrar que estava em um avião e que ele tinha caído. Ele assumiu que estava em uma ilha desconhecida, e seu corpo doía como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Ele havia passado por um desastre, mas considerava uma bênção ter sido levado até uma ilha deserta pelas ondas. Ele esperava que houvesse outros sobreviventes, e foi então que ele notou alguém inconsciente à distância. Ele correu rapidamente em direção à mulher, torcendo que ela não estivesse morta. E ao ver como sua figura era atraente, o homem pensou em como seus irmãos no exército chorariam de inveja. Liu afastou-se de seus pensamentos sujos, e tentou acordar a mulher. Ele descobriu que ela era Guan Lingyu. Ele parecia decepcionado por um momento, porque durante o ensino médio, Liu Yu era amigo íntimo de Lingyu e de sua irmã Sufei. No entanto, desde que Liu começou a se envolver romanticamente com Sufei, Lingyu se tornou uma pessoa diferente, e fez coisas para prejudicar o relacionamento deles. No final, Liu foi expulso da escola depois que Lingyu usou suas conexões familiares, e Liu Yu terminou com Sufei. Liu ouviu dizer que Lingyu se tornou diretora administrativa na empresa da família, enquanto Sufei se tornou comissária de bordo. Já ele se tornou um veterano do exército. Enquanto Liu verificava Lingyu, ele notou a cicatriz que acidentalmente infligiu quando discutiram no passado. Apesar de guardar ressentimento contra ela, Liu a salvou. A ruiva tossiu a água que tinha engolido e olhou com raiva para Liu, que brincou que sua nêmesis não conseguia reconhecer sua fase bonito. O que Ling afirmou que Liu nunca seria bonito, mesmo que mais anos passassem. Liu ignorou, sabendo que há muitas mulheres cegas por aí, e pergunta se Sufei estava no voo também, o que Ling confirmou enquanto pedia ajuda a Liu. Os dois gritaram desesperadamente pelo nome de Sufei. Ling pisou em uma concha, fazendo com que sua perna sangrasse. Liu tentou ajudá-la, mas Ling recusou e pediu que ele se concentrasse em procurar a irmã dela. Enquanto continuavam a busca, Liu notou um homem morto e saqueou algumas roupas intactas, fazendo a garota o chamar de nojento, mas Liu explicou que eles precisavam de roupas contra os mosquitos e o tempo frio. Os dois chegaram a uma floresta próxima e descobriram algumas pessoas. Liu notou então uma bolsa pendurada em um galho, ele a pegou e verificou o que tinha dentro. Nesse momento, um homem se apresentando como F, um gerente do grupo Longley, e amigo do capitão do avião, ordenou a Liu que entregasse o saque. Lingyu tentou reivindicar a bolsa, já que tinha um isqueiro e um relógio, crucial para a sobrevivência. Mas Lingyu insistiu em resolver as coisas, e Liu Yu não pôde deixar de sentir suspeitas. Nesse momento, as expressões dos dois se iluminaram quando Sufei se aproximou para cumprimentá-los. O homem ficou bravo com Sufei e a ordenou a voltar. Vendo Sufei tremer, Liu percebe que seus instintos estavam certos. Se ele continuasse insistindo em entregar a bolsa, eles não permitiriam que os dois se juntassem ao grupo. Nesse momento, o capitão Yang agarrou Sufei. Isso deixou a ex e sua irmã furiosa, enquanto os homens afirmaram que precisavam fazer alguém se comportar, com os outros dois avançando para bater em Liu. Mas Liu rapidamente se moveu e atacou Yang. Mais homens avançaram em direção a Liu, mas o veterano do exército nocauteou facilmente todos os outros. Ele pegou uma faca, mas Yang o deteve e disse a Liu para ir embora. Liu concordou, mas queria levar sua ex-namorada com ele. O primeiro cara reagiu violentamente, mas Liu ameaçou ele e Yang. Yang concordou, e Liu percebeu que falar com os punhos era eficaz. Liu disse às irmãs para o seguirem, quando de repente, outra pessoa pediu a Liu para levá-los também. Liu ficou preocupado com como poderia acomodá-los, mas ainda os recebeu, já que pareciam bem e toda ajuda seria útil. Os três se apresentaram como Shen Song, Suzuru e Mili. Rifei se perguntou se estava bem deixá-los ir, e Yang lembrou a ele que eles tinham ficado com toda a comida e itens. Liu e seu grupo continuaram a se afastar, e ele se lembrou de ter visto os suprimentos monopolizados com Yang. Nesse momento, Shen Song encontrou uma caverna para ficar. Liu então pediu a eles para coletarem coisas úteis e comida. Elas se perguntaram o que faria enquanto estavam fora coletando. Ele tentou inventar uma razão, enquanto Sufei tentava acalmar sua irritada irmã. Todos então seguiram para suas tarefas. A noite chegou e eles fizeram uma fogueira na caverna usando vinhas ocas como fonte de água potável. Liu foi elogiado pelos outros por seu conhecimento em sobrevivência.
Ele explicou que serviu no exército por 5 anos, participando de cursos de treinamento de sobrevivência extrema. Ling mencionou como Liu só entrou no exército porque abandonou a escola. Liu então a provocou e pediu para ela devolver a vinha. Millie sugeriu então para descansarem cedo, e enquanto Liu dividia as áreas de dormir, Ling Yu exclamou que Li não poderia dormir ao lado de Su Fei. Liu apenas disse que a protegeria durante a noite. Li as lembrou de que cobras poderiam aparecer, e enquanto Ling Yu pediu para ele não mentir, algo caiu de repente sobre ela, um lagarto fofo que estava em cima das montanhas. Ling Yu se assustou e tropeçou em uma pedra, e Liu se moveu rapidamente e a segurou enquanto ela caía. Liu ficou atrapalhado ao ver o decote na frente dele. Ling Yu ficou brava com ele, que estava corado, e Su Fei disse a eles para pararem de discutir. Durante o tempo de sono, Liu percebeu como Ling Yu estava o xingando enquanto dormia, e Liu já começava a olhar para ela de forma diferente. Nesse momento, todos acordaram com o som de sua armadilha sendo acionada. Todos se levantaram e esperaram pelo que estava por vir. Alguns rostos familiares caíram na armadilha. Yan reclamou sobre os riscos de ferimentos e infecções, mas Liu afirmou que preparou as armadilhas para animais selvagens. Rifai aposta que comerá sua própria faca se tiver animais selvagens na ilha, mas um animal selvagem uiva de repente, e Liu Yu pediu a ele para começar a comer. Yang tentou acalmá-los, enquanto pedia um pouco de fogo emprestado. Shen Song defendeu o fato de que eles trabalharam duro para conseguir o fogo. Liu então ofereceu fornecer uma tocha em troca de roupas e comida. O grupo de Yang então saiu para conseguir algo. Liu percebe que Yang tinha percebido o quão grave era sua situação. Logo depois, Yang voltou com comida e roupas, mas Liu exclamou que não eram suficientes. O capitão logo concorda e pede a um de seus membros para lhe dar um machado, e Liu os vê saindo alegremente da caverna. Ling Yu perguntou o que eles discutiram, mas Liu a provocou, afirmando que ela tinha sido trocada por 2 pacotes de miojo. Liu se certificou de que Su Fei estava se sentindo bem, e todos voltaram a dormir. A manhã chega, e Liu e Millie acordam primeiro. Millie prometeu fazer o seu melhor para buscar alimentos. Foi descoberto que originalmente ela era uma alpinista. Liu queria levar Su Fei também, mas Ling Yu começou a ficar louca de novo. Os dois logo descobrem um lugar onde a água da chuva estava sendo coletada, e o único caminho disponível era pelas ramificações das árvores. Liu habilmente pulou de galho em galho. De repente, Millie ficou apavorada quando uma cobra da floresta apareceu atrás dele. A cobra tentou atacar Liu, mas o especialista em sobrevivência do exército agiu rapidamente, e agarrou a cobra. Percebendo que esqueceu de trazer seu machado, ele usou a parte mais afiada do corpo humano, os dentes. Felizmente, a cobra morreu logo depois da mordida de Liu. Millie o chamou de incrível e pulou animada para o lado dele. Liu a segurou, e Millie o beijou na bochecha, sorrindo, o que deixou Liu atrapalhado. Logo eles voltaram para sua caverna e descobriram que os outros estavam reunidos, coletando coisas comestíveis, mas venenosas. Liu docemente assegurou a Su Fei que um iniciante pode cometer erros no começo, com Ling Yu ficando brava de repente, preocupada que não teriam comida suficiente para o jantar. Liu afirmou que ainda tinham tempo, então pediu que o seguissem, e logo chegaram à praia, onde poderiam colher alimentos durante a maré baixa. Millie convidou as irmãs para brincarem na água. Liu disse que eles até poderiam aproveitar o local se não estivessem em uma crise. Ele ficou sem camisa e começou a procurar algo na água rasa, encontrando uma concha gigante, o que significava que havia muitas delas por ali. Liu reuniu uma grande colheita, mas foi interrompido por um grito de alguém. Ele verificou as meninas, que gritavam que tinha uma cobra na água. Liu pegou seu machado às pressas, pois as cobras marinhas são altamente venenosas, mas ele ficou surpreso ao ver uma enguia. Ele disse às meninas para se afastarem, enquanto ele pegava o jantar delas. Ele a cortou facilmente ao meio, e as meninas comemoraram. Millie pediu a Liu para adivinhar o que ela tinha encontrado. Ela então mostrou uma chapa de metal que poderia ser usada como chapa para fazer churrasco, mas Liu teve um plano diferente, e começou a amassá-la com uma pedra para transformá-la em um recipiente. Nesse momento, Liu notou que os pássaros estavam voando baixo, sinal de que logo choveria. O grupo então voltou para a caverna. Todos eles compartilharam um prato quente e o grupo ficou satisfeito. Ling Yu chamou de porco por ter comido tanto, mas Liu se perguntou por que ela ainda estava comendo. A discussão terminou com Su Fei pedindo para que parassem. Liu ficou feliz por ter comida suficiente, e as sobras estão sendo secas para consumirem depois. Liu Yu então percebeu algo errado com o vento, e rapidamente informou aos outros para não comerem ainda, e o ajudaram com algo primeiro. Ele os instruiu a empilhar troncos na entrada da caverna para evitar que a água entrasse. Enquanto isso, Liu começou a cavar buracos para coletar água da chuva, já que ela é água doce, e logo depois Millie o ajudou. A chuva e o vento se tornaram mais intensos, e o grupo conseguiu bloquear a entrada da caverna. Shen Song tentou sair para pegar suas coisas, mas Liu o impediu. Ele ficou ansioso de repente, que em breve a caverna, que era seu abrigo, se tornasse seu túmulo.
Ele percebeu que Sufei já estava tremendo de frio, e ordenou que os outros se juntassem para manter a temperatura corporal. A tempestade continuou enquanto o grupo ansioso se mantinha próximo um do outro. Uma Suzuru chorosa perguntou se eles morreriam de frio. Ela não queria morrer sem nem ao menos ter tido um namorado na vida. Liu assistia triste enquanto Sufei tremia ao lado dele. Ele disse a ela para não se preocupar, pois conseguiriam sobreviver a essa situação. Shen Song e Millie também o ajudaram levantando o humor do grupo. Suzuru agradeceu a eles. Liu sabia que poderiam sobreviver desde que tivessem esperança. Ele planejava procurar um lugar melhor para eles ficarem. Enquanto isso, o grupo de Yang estava do lado de fora se segurando em árvores. Alguns deles começavam a desmaiar por conta da temperatura fria. Horas depois, a chuva subitamente parou e Liu começou a tirar suas roupas molhadas. As irmãs Guo entraram em pânico, e Ling Yu repreendeu Liu. Ele explicou que usar roupas molhadas causaria resfriados que poderiam levá-las à morte. Isso não era um problema para a ousada Millie, e ela logo também tirou suas roupas, com Shen Song também a seguindo. Millie disse às outras garotas para não pensarem muito nisso. Mas mesmo que fosse uma necessidade, essa cena era demais para um homem como Liu, com Shen Song de repente virando uma fonte de sangue. Pouco depois, eles conseguiram acender uma fogueira para se aquecer na caverna. Nesse momento, Liu lembrou de algo e ordenou que os outros cavassem a terra para preencher os danos causados pela água, concentrando a umidade do solo em um lugar, criando um chão seco para descansar. Mas Ling Yu ficou brava por tê-las feito tirar a roupa antes de pensar nisso, mas Sufei logo os impediu de continuar discutindo. Todos então começaram a cavar terra. A tempestade finalmente parou de manhã, e eles saíram para procurar lenha. Liu pediu a Millie para ferver água para aquecer seus corpos, mas nesse momento, o grupo de Yang veio correndo para a caverna de Liu. Ele de repente ficou alerta, e Yang informou que 4 deles morreram, então ele veio se juntar ao grupo de Liu, já que eles estavam indo de Vasco. Liu tentou recusar, mas Yang argumentou, afirmando que algumas pessoas em seu grupo são importantes e o ajudarão depois quando voltarem à sociedade. Os homens ricos então começaram a oferecer ações de mercado em uma empresa e até uma vila, enquanto as mulheres ofereciam dinheiro junto de seus corpos. Ele lembrou de ser tratado como um imbecil antes, mas nesta ilha estava sendo tratado como um nobre. Ling Yu começou a gritar e repreender os outros por chantagear as pessoas com dinheiro. As 2 irmãs ciumentas de repente se apegaram a Liu, dizendo que tudo o que eles poderiam oferecer elas também poderiam. Liu olhou para elas, Ling agiu de repente, e falou que estava apenas cuidando de si mesma. Liu só pôde sorrir, então anunciou que não aceitaria ninguém, mas ofereceria fogo, sugerindo que procurassem o restante. Yang pediu comida enquanto amaldiçoava as irmãs Guo em sua mente. Liu não teve escolha senão oferecer alguns peixes secos. Todos começaram a correr para dentro da caverna e logo saíram com comida nos braços. Rifai riu de Liu e o chamou de ingênuo. Logo depois, Sufei exclamou que o grupo de Yang pegou todos os suprimentos. Shen Song reclamou da generosidade de Liu. Ele admitiu seus próprios erros, mas não disse que planeja brincar de novo no futuro. As garotas ficaram preocupadas com o suprimento de comida, e após um tempo de reflexão, Liu pegou seu machado para procurar por mais. Millie perguntou se poderia acompanhá-lo para aprender mais, e ele logo permitiu que ela fizesse isso. Os dois vagaram sem rumo por entre alguns arbustos. Logo depois, Millie sugeriu irem a outro lugar, mas um urso apareceu de repente. Millie se perguntou o que um urso negro estava fazendo em uma ilha tropical. Liu sabia que a pele do urso era grossa, então planejou atacar a cabeça dele. Liu ordenou a Millie que corresse, mas ela tropeçou nas vinhas. O urso correu na direção dela, mas Liu jogou uma pedra para distraí-lo. O urso então perseguiu Liu, que estava calculando a distância entre eles, até que ele parou de repente. Millie se perguntou por que ele parou, e Liu então desviou do ataque do urso, e o acertou no pescoço, mas o corte foi muito superficial. O urso ficou enfurecido e Liu tentou criar distância novamente, mas o urso conseguiu acertá-lo, e ele foi jogado de lado. O machado ficou preso nas vinhas, e o urso aproveitou essa chance para atacar. Liu conseguiu puxar o machado a tempo, e usá-lo para deter o ataque da fera. Mas o urso ainda estava dominando ele, e o jogou para cima. Para Liu essa era sua chance, já que as pernas do urso ficaram presas nas vinhas. Liu então balançou seu machado e cortou o pescoço do urso. Millie correu até lá para verificar, e Liu pediu a ela para chamar os outros, já que teriam um banquete para o jantar. Millie e Shen Song ajudaram a trazer o urso de volta para a caverna, enquanto as irmãs Guo e Suzuru juntaram galhos para a fogueira. A carne do urso tinha sido cozida e todos comemoraram. Todos começaram a agradecer Liu, exceto Ling, que continuou o repreendendo pela loucura de enfrentar um urso. De repente, Rifai apareceu do nada. Ele viu que tinham muita carne e queriam ajudar a não desperdiçá-la. Liu o chamou de cara de pau. Ele não conseguia acreditar que esses canalhas estavam apenas observando seu grupo.
Então todos começaram a pedir comida a Liu, mas desta vez Liu se impôs pelo seu grupo com seu machado na mão. Rifai avisa que seus homens não estão com medo, avisando que podem mandar prender Liu depois se ele matar alguém. Shen Song e os outros também pegaram gravetos para lutar ao lado de Liu. Rifai viu que seus reforços estavam assustados, e ele sugeriu enviar alguém à frente para negociações, apontando para Shen Song. Liu disse a ele para ter cuidado. Rifai começou a fazer um acordo com Shen Song logo voltou, e disse a Liu que eles acabaram apenas pedindo informações sobre onde conseguir a carne. Shen Song mencionou como Rifai queria um pouco da carne deles, mas ele ameaçou Rifai usando o nome de Liu. Mas as coisas ainda estavam meio suspeitas para Liu. Durante a noite, ele teve dificuldade para dormir por causa da mudança repentina de turnos com Shen. Então ele notou que Shen Song tinha desaparecido, junto do pote de carne do machado. Isso só significava uma coisa: Shen Song os tinha traído. Liu acordou as garotas e contou a elas sobre a situação. Liu e as garotas então se esgueiraram até algum lugar, e descobriram Shen Song aproveitando seu tempo com as duas mulheres de antes. Liu não podia acreditar como Rifai manipulou Shen Song dessa maneira, e Su Fei se perguntou o que fazer. Liu percebeu que Yang e Rifai tinham ido caçar, quando de repente, um homem começou a gritar que um javali feroz estava atacando. Liu Yu disse às garotas para afastarem-se, para evitar o fogo cruzado. Enquanto isso, Rifai confrontou o javali com um machado familiar, mas o javali parecia um Pikachu, atacando todos eles com velocidade e precisão. Liu riu deles, já que mereciam o karma. Yang de repente notou Liu, e pediu sua ajuda. Ele mencionou como Liu deveria salvar o restante de seus companheiros. Liu e as garotas disseram ao maldito piloto para resolver seus próprios problemas, mas Rifai e Yang continuaram a convencer Liu, e ele então pediu seu machado de volta. Ele o recuperou, e Yang ordenou que ele os ajudasse agora. Mas o grupo de Liu deu as costas a eles, com Liu sugerindo usar tochas, já que a maioria dos animais selvagens tem medo do fogo. Yang percebeu que ainda tinha um fogo em seu acampamento e imediatamente foi buscar. Liu e seu grupo então deixaram a área, todos atravessando a floresta. Liu mencionou procurar um novo lugar para viver, mas Ling Yu se perguntou por quê, já que tinha muitas fontes de alimento ao redor deles. Liu bateu na testa dela e explicou que primeiro, eles têm vizinhos malignos, segundo, a caverna deles em grande parte virou lama depois da tempestade, e terceiro, ela poderia desmoronar a qualquer momento. Por fim, Liu lembrou que Yang poderia colocar a culpa no grupo sobre o ataque do javali, e tentar prejudicá-los. Su Fei fica preocupada que pudessem perder o resgate se fossem mais longe do local do acidente. Liu também compartilhou a mesma preocupação, é por isso que ele estava planejando encontrar um lugar próximo à costa. O grupo logo procurou pela área costeira rochosa, quando Liu notou algo e foi verificar. Millie disse para ele ter cuidado, e ele se sentiu pressionado, já que agora era o único homem no grupo. Quando Liu chegou a um lugar, ele notou algumas pilhas de pedras, 6 delas, colocadas lá de propósito. Liu se perguntou quem tinha vivido na ilha deserta antes para ter feito aquilo, e se eles ainda estavam vivos. Ele então decidiu cavar para saber mais. Imaginando que eram túmulos, Liu rezou e pediu perdão primeiro. Enquanto Liu começava a cavar, as garotas o encontraram e se perguntaram se Liu já estava construindo um acampamento com pedras. Liu explicou que encontrou vestígios de outros sobreviventes antes deles, e nesse momento, um boneco de madeira foi descoberto. Liu o pegou, e descobriu que tinha um rosto esculpido. Liu de repente sentiu como se o boneco estivesse olhando para ele, e ficou assustado enquanto segurava o artefato sinistro, que Millie exclamou ser um daqueles artefatos usados em rituais de cerimônias antigas, que ela viu em uma revista. Ele se perguntou se ainda tinha uma tribo primitiva na ilha. Ele pediu a elas para procurarem mais pistas, pois isso significava que alguém já tinha ocupado a ilha antes. Nesse momento, Liu notou um ponto escuro no centro da palma de sua mão. Ele tentou esfregar, mas não saiu, ainda tentando entender como ele conseguiu a marca. Então Ling o chamou, e eles deixaram a área. O boneco de madeira então passou a ter uma expressão arrepiante, sorrindo. Não demorou muito para encontrarem um lugar aconchegante para o grupo ficar, mas Millie notou que ele já tinha sido ocupado antes. Suzuru notou algo e correu em direção a isso. Vendo Suzuru levantar uma pedra estranha, Millie disse que realmente tinha uma tribo primitiva vivendo na ilha. As irmãs Guan ficaram assustadas pela tribo, e se agarraram a Liu. Liu aproveitou a oportunidade para assustar suas vulneráveis amigas de infância, e ele levou um tapa das irmãs no final. Mais tarde, enquanto Liu e Millie buscavam água fresca, Liu notou que a marca estava desaparecendo. Ele realmente sentiu que tinha encontrado algo sobrenatural, mas Millie chamou sua atenção e decidiu não pensar muito nisso por enquanto. Ele esperava que as outras garotas encontrassem comida. Enquanto isso, Su Fei estava feliz por ter encontrado algumas batatas, e ficou animada pensando que Liu o elogiaria.
Suzuru e Ling Yu também encontraram algo doce. Ling Yu compartilhou um pouco com sua irmã, que decidiu guardar um pouco para Liu mais tarde. Ling parou de comer, e decidiu compartilhar um pouco com Liu também, com Suzuru rindo do drama das irmãs. Naquela noite, o grupo assou algumas batatas e abasteceram seus tanques. Vendo que tinham muitas, Liu perguntou se elas cavaram tudo o que tinha. Ling Yu se perguntou se Lui estava preocupado em criar uma horta, mas Liu lembrou a todos que o resgate era incerto e eles poderiam ficar presos na ilha por anos. Su Fei deu um tapa em Liu e disse para ele parar de brincar, não querendo ouvir sobre coisas negativas. As garotas então ficaram cheias e começaram a arrumar espaço para dormir. Liu notou que não teria espaço, então Millie ofereceu espaço para ele. Ling de repente avisa que Liu não poderia dormir com Millie, e todos olharam para ela, enquanto ela tentava inventar uma desculpa. Vendo que Ling Yu estava preocupada, Liu decidiu ficar na entrada da caverna. Ling Yu não aguentou mais e começou a ficar brava com Liu. Ela confrontou ele, dizendo que Liu queria fazer um harém com elas. Todas coraram e se tornaram conscientes das palavras dela. Liu chamou Ling de louca e saiu. Mas logo, Ling se perguntou do que Liu tinha medo, e começou a se despir para ele. Liu rapidamente percebeu que algo estava errado, e a impediu de continuar. Mas Suzuru também ficou agressiva e começou a se oferecer para Liu. Sendo pressionado pelas duas, Liu pediu ajuda a Millie e a Su Fei, que seguraram Ling Yu e Suzuru. Liu se perguntou o que as duas tinham comido para ficarem naquele estado. Su Fei de repente se lembrou de algo, e jogou uma bolsa de frutas silvestres para Liu. Millie reconheceu elas como sendo a fruta vermelha rosemary. Millie deixou as duas pervertidas sob os cuidados de Su Fei, e começou a explicar como a fruta vermelha rosemary tinha efeitos alucinógenos, basicamente como drogas. Liu se perguntou se água seria suficiente para acalmá-las, mas Millie explicou que só precisava esperar o efeito passar. O único problema é que elas comeram muitas delas. O ex-casal ficou preocupado de repente, enquanto o diabinho de Liu lhe dizia para não hesitar mais. Ele olhou para as duas pervertidas que o chamavam, e só pôde praguejar sua frustração. Liu sabia a pergunta se Millie tinha outra solução. Millie sugeriu tomar um banho frio, incerta se funcionaria completamente. Liu então decidiu levar Ling Yu e Suzuru para a praia. Logo depois, ele vê que o frio da água já estava fazendo efeito. Vendo que isso aconteceu, Liu decidiu procurar comida por si mesmo de agora em diante, já que isso não poderia acontecer de novo. Mas de repente, Ling Yu tocou no rosto de Liu e começou a pedir desculpas. Vendo que Ling Yu estava de volta aos seus sentidos, Liu ordenou ao restante que voltassem para a caverna antes que ficassem resfriados. Já tinha se passado metade de um mês, e Liu estava ficando ansioso pelo resgate que não chegava. Su Fei percebeu sua expressão sombria e ofereceu um caranguejo para animá-lo. Liu apenas pensou que as coisas estavam se tornando difíceis para eles, se sentindo mal ao ver tamanhas belezas presas em uma ilha deserta. Com uma voz decidida, Liu sugeriu fazer as coisas de forma diferente e construir um barco de madeira para buscar ajuda. Millie meio que concorda que flutuar no mar é eficaz, mas Ling exclamou que seria difícil para eles se aventurarem no mar sem comida ou água potável. Liu afirmou que ele já tinha considerado essas coisas. A próxima preocupação é com quem trabalhar. Liu mencionou obter ajuda de Yang, mas isso fez as garotas imediatamente ficaram bravas com ele. Liu disse para eles confiarem nele por enquanto, e as garotas se perguntaram qual era o plano dele. Logo depois, Liu descobriu que o grupo de Yang estava usando seu antigo abrigo. Yang o cumprimentou e o provocou, perguntando se Liu queria mais mulheres para ele. Liu pôde perceber que a boca do piloto ainda estava cheia de palavras hostis. Ele pediu a cooperação de Yang, mencionando que as chances de resgate estavam diminuindo, então seria melhor construir uma jangada e procurar ajuda por conta própria. Yang de repente se interessou. Liu sabia que ninguém poderia resistir à tentação de poder voltar para casa e a ajuda de Yang era realmente necessária para isso. Yang e Rifai concordaram com o plano de Liu. Então, Liu deu ordens para reunir os materiais necessários e comida para a jornada. Mas os dois confessaram que estavam comendo apenas casca de árvore e cocos nos últimos dias. Liu perguntou sobre o javali, mas parece que eles não tiveram sucesso na caçada. Ele então ofereceu sua ajuda para caçar o javali, mas queria que eles seguissem suas ordens para ajudá-lo. Eles decidiram cavar uma armadilha e atrair o javali para ela, já que a maioria dos homens tinha morrido. Liu assumiu o papel de isca, o que fez as duas irmãs ficarem preocupadas. Liu descobriu que o território do javali era o lugar onde Millie costumava pegar água. Rifai apontou para o outro lado do rio, e descobriu o javali brincando em uma poça de lama. O trio se aproximou sorrateiramente do javali, mas Yang pisou acidentalmente em um pequeno galho. O javali percebeu a presença deles e os homens correram com todas as suas forças. Liu não pôde deixar de culpar Yang por abrir a brecha para seus problemas. Ele pediu que eles segurassem firme, pois agora já estavam perto da armadilha.
O javali pulou sobre eles, e todos conseguiram desviar. O javali mergulhou de cabeça na armadilha, e encontrou estacas afiadas de madeira no fundo. A pilha de carne estava dentro do buraco, mas ele ainda estava vivo, apesar de sangrar bastante. Liu pediu emprestada a faca de Rifai, e a amarrou na ponta de uma madeira, a transformando em uma lança improvisada. Liu lembrava claramente dos pontos fracos de um javali selvagem, mas esse monte de carne ainda parecia forte. Ele calculou o tempo, e todos que estavam assistindo prendiam a respiração. O javali de repente se deitou, fraco, e Liu aproveitou a chance de esfaqueá-lo. A lança ficou presa no javali, mas ele lutou com todas as suas forças, levantando Liu para o meio do buraco. Liu acidentalmente soltou sua lança e caiu em direção a uma estaca, que o feriu. Ele caiu de lado, e as irmãs Guan tentaram ajudá-lo a se levantar. Liu se perguntou se ele morreria dessa vez, depois de sobreviver a uma queda de avião, aceitando sua derrota para o javali. Um som alto de impacto ressoou do buraco, e quando Liu abriu os olhos, descobriu que o javali estava morto. Ele acidentalmente bateu a lança contra a parede, fazendo com que a lança se alojasse ainda mais na sua cabeça. Todos comemoraram, já que agora tinham comida, e as garotas então ajudaram Liu a se levantar com palavras doces. Liu não desistiria agora que tinha o melhor incentivo que poderia ao seu lado. No entanto, Yang e Rifai ainda tinham expressões suspeitas em seus rostos. Pouco depois, Yang compartilhou o plano de construir um barco de madeira com os outros, mas muitos deles levantaram dúvidas sobre a ideia. Um homem mais velho mencionou os riscos de tempestades e de ficarem sem comida enquanto estivessem à deriva. Então Liu perguntou se planejavam viver na ilha até que os recursos se esgotassem. Ele mencionou que o mar poderia oferecer melhores chances de sobrevivência em comparação com a ilha deserta, exclamando que não queria morrer como um homem selvagem, que nem mesmo sabe o ano atual. Os outros então começaram a gritar em concordância com as palavras de Liu. Finalmente era hora de começar a construir o barco de madeira. Não foi uma tarefa tão difícil, todos trabalharam em suas respectivas atividades sem reclamar. Eles também conseguiram reunir suprimentos de comida suficientes além da carne do javali. Durante o jantar, alguns homens de meia-idade falaram sobre sentir falta de suas famílias, dizendo que nunca mais brigariam com suas esposas, mesmo que seus filhos não fossem seus. Liu não pôde deixar de se perguntar o que estava acontecendo com o mundo ao ver todos rindo. Ele estava feliz por ver que todos agora estavam se dando bem, sem brigas ou motivações gananciosas. 5 dias depois, eles conseguiram criar a jangada de madeira e a empurraram para a água. A embarcação foi dividida em 2 jangadas, que estavam conectadas com cordas grossas de vinhas. Todos remaram mais longe até se afastarem da ilha, se despedindo. De repente, uma enorme onda os atingiu, e Liu instintivamente protegeu as 2 irmãs. Ele verificou como elas estavam e as encontrou bem, mas molhadas. Aquele foi um começo ruim para eles, já que o frio logo começaria a afetá-los. Liu então começou a tirar suas roupas molhadas, e Millie começou a pedir sua atenção, já que ele havia protegido as irmãs pouco antes. Mas ele disse que faria o mesmo por ela se ela estivesse um pouco mais perto. Vendo as garotas se darem bem, Yang sentiu ciúmes, já que Liu chamava a atenção de todas as beldades. Pouco depois, eles pararam de remar e deixaram as correntes guiá-los para casa. O homem mais velho se sentiu aliviado, já que poderia voltar para casa e comer sua comida favorita. Nesse momento, ele notou uma ilha à frente, mas as montanhas pareciam um pouco familiares para Liu. Ele exclamou que era a mesma ilha deserta da qual tinham saído, mas Yang apontou que Liu deveria estar enganado. Liu insistiu, dizendo que tinha memorizado a ilha depois de olhá-la tantas vezes. Liu não conseguia acreditar que Deus o estava forçando a viver naquela ilha deserta. Mais tarde naquele dia, eles ainda voltaram à ilha. Apesar de terem remado 10 vezes para longe, eles sempre voltavam para a mesma ilha. Essa situação arruinou completamente o plano de Liu de voltar para casa e se reconciliar com Su Fei. Encontrar 10 vezes a mesma ilha não era normal, e ele se perguntou se tinham encontrado uma ilha fantasma. De repente, começou a chover, e todos não tiveram escolha senão começar a voltar para a terra. O pânico se espalhou, e uma onda gigante virou as jangadas. As jangadas se partiram em pedaços, e Liu disse aos outros para segurarem em algo enquanto ele os reunia. Todos então agarraram o mesmo tronco, e Liu percebeu que todos estavam desanimados. Chegando à praia, os outros começaram a xingar Deus e a rir histericamente, aceitando seu destino na ilha. Das 21 pessoas originais, Liu percebeu que restaram apenas 12. Yang perguntou a ele o que fazer agora, ordenando a pensar rápido, mas Liu se irritou com ele, dizendo que ainda era apenas um homem. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, acho que também vai gostar desse próximo que vai aparecer aqui. Deixa o like pra eu entender que vocês querem a parte 2 lá no outro canal, Ormão. Então também não esquece de conferir e ativar o sininho lá também. E obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.